Antes de contar a história do livro Minha Mãe é a Fera, a Vitória vai falar pra gente sobre um trabalho muito especial desenvolvido pelo On Safari. Vamos lá? O que é e como é feita a reintrodução de onças pintadas na natureza? Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Agora eu vim contar uma história que é muito importante para um safari. Eu não sei se vocês sabem, mas nós fomos o primeiro projeto a realizar uma coisa muito legal, que se chama reintrodução. Mas reintrodução de quem? De onças pintadas. Mas o que é a reintrodução? Então, tudo começou alguns anos atrás, quando recebemos a notícia que duas filhotinhas de onça pintada ficaram órfãs, infelizmente, por causa de um acidente que aconteceu com a sua mãe. Com essas duas filhotinhas, então, a gente criou um lugar aqui na nossa base principal, no Refúgio Ecológico Caimã, que a gente chama de recinto. Esse recinto é um lugar bem grandão, onde essas duas filhotinhas foram colocadas e ali a gente ensinou elas a caçar, a se esconder, a brincarem umas com as outras e principalmente aprenderem a ser uma onça de verdade, da natureza. Depois de algum tempo que elas aprenderam a caçar, inclusive capivaras, jacarés e até o grande queixada, elas foram soltas na natureza. E isso a gente conseguiu fazer não só com essas duas onças, que se chamam Isa e Fera. A gente também fez isso lá na Amazônia, um outro bioma diferente, e a gente fez isso com as onças que se chamam Vivara e Pandora, outras duas irmãs. Além dessas quatro onças, a gente ainda participou da reintrodução de um macho bem grandão, que chama Jatobazinho. Ele chegou muito debilitado pra gente e é uma história bem legal que a gente conta em outra oportunidade para vocês. Mas é importante saber que hoje o Jatobazinho está participando de um projeto lá na Argentina. Mas lembram das primeiras onças pintadas que a gente fez, que eu falei? A Isa e a Fera, que eram irmãs? Essa daqui é a Fera, que foi devolvida para a natureza em 2016, junto com a Isa. E a gente queria falar para vocês que elas estão bem e vivem aqui no Refúgio Ecológico Caimã, onde a gente ainda acompanha o movimento delas e estuda muito tudo que elas fazem. E a gente tem uma história para contar. A Stephanie vai falar melhor para vocês. Oi, pessoal, tudo bem? Hoje eu vim mostrar uma coisa muito legal para vocês, que é esse livro aqui, que chama Minha Mãe é a Fera. Esse livro foi escrito por uma parceira nossa chamada Tatiana Ferreira, que, quando veio visitar a gente aqui no Refúgio Ecológico Caimã, ficou muito inspirada com a história da Isa e da Fera e decidiu escrever um livro sobre essa história. Vamos dar uma olhadinha? Bom, quando a gente abre o livro, a gente vê que essa história começa, na verdade, com uma filhote de arara azul, que está perdida. E aí ela está procurando a mãe, fazendo muito barulho, e acaba acordando essa onça aqui, que chama Ferinha. A Ferinha começa a conversar com essa arara e descobre que ela está perdida e decide chamar a mãe dela para ajudar a encontrar a mãe da arara azul. A mãe da Ferinha é essa onça aqui chamada Fera. E quando elas começam a conversar, a arara azul decide perguntar por que a Fera tem esse colar esquisito aqui no pescoço dela. Vamos ver o que a Fera conta? Um dia, estávamos dormindo calmamente numa árvore. Minha mãe, a Isa e eu. Nós ainda não sabíamos, mas estávamos dormindo numa árvore que ficava no quintal de uma casa, numa cidade, continuou a Fera. De repente, contou a Fera, acordamos com os barulhos e vimos muitas pessoas embaixo da nossa árvore. Você conhece a espécie dos seres humanos? Já ouvi falar, respondeu Zuzu. Zuzu é a arara azul. Minha mãe disse que não devemos chegar muito perto deles. Alguns são bons, mas outros são perigosos. Sua mãe estava certa, comentou a Fera. Existem pessoas que nos pegam na floresta e nos colocam em gaiolas e nos vendem, como se fôssemos enfeites. Não entendem que nós, animais selvagens, só somos felizes quando estamos livres na natureza. Não somos como os cachorros e gatos que convivem bem com os humanos e até fazem parte de suas famílias. E o que aconteceu com você, sua mãe e sua irmã na árvore? Perguntou Zuzu ansiosa. Os bombeiros tentaram nos tirar de lá,
continuou a fera. Mas eles estavam com medo de nós. Então vieram armados com espingardas e deram tiros. Tiros? Que horror! Exclamou Zuzu. Tiros com tranquilizantes, explicou a ferinha, que já conhecia a história. Isso, eles só queriam nos fazer dormir para poderem chegar perto e nos tirar de lá, confirmou a fera com a voz tristonha. Só que a nossa mãe acabou morrendo depois que caiu da árvore. Isa e eu fomos resgatadas. Porém, ficamos sozinhas, sem a nossa mãe. Preocupada, Zuzu quis saber logo. E como vocês fizeram para sobreviver sem a sua mãe? Bom, é com essa pergunta que eu pergunto para vocês. O que vocês acham que aconteceu nessa história? Conta pra gente que a gente quer saber. Pode ser por meio de um desenho, pode escrever, mas compartilha que a gente vai contar para vocês depois como é que essa história termina, tá bom? Então até mais! Fique ligado! Na próxima quinta-feira, a Vitória, do On Safari, vai ensinar uma atividade com as pegadas da onça pintada para a criançada se divertir em casa ou na escola. Turma do Curupira! Gostou? Então dê o seu like, compartilhe, se inscreva no nosso canal e siga a gente nas mídias sociais.